Aula de Sociologia do Colégio Saber, terça-feira, 29 de setembro, aula para o segundo ano do ensino médio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos lá, então. Vocês devem se lembrar que na aula passada nós estávamos falando, aliás, eu estava falando, né, porque a aula foi gravada, sobre identidade individual, identidade do indivíduo. E hoje a ideia é continuar falando de identidade, mas ir um pouco mais para o lado coletivo da identidade coletiva, né? Mais especificamente, vou tratar aqui das mulheres, da identidade de mulher no Brasil de hoje. É um pouco enxerto, né? Mas foi o melhor momento que eu encontrei dentro do cronograma, dentro do planejamento anual, para falar sobre a Lei Maria da Penha, que é uma obra obrigatória do PAS para o segundo ano. Então, hoje, basicamente, a aula será sobre isso, sobre Lei Maria da Penha e os seus desdobramentos. Então, a ideia é um pouco relacionar isso com identidade, mas a verdade é que a aula é para trabalhar o objeto do PAS, basicamente. Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui para vocês o texto da Lei Maria da Penha, né? Vamos ao estudo da fonte, né? Como a gente fala na história. Vamos analisar a fonte. Espera aí, um momento. Agora vai. Então, esse é o texto da Lei Maria da Penha. Ou melhor dizendo, a Lei 11.340 de 2006. Então, foi quando foi promulgada, quando começou a valer a Lei Maria da Penha. Nós não vamos lê-la inteira aqui, né? Seria bastante cansativo, tem muitos adendos essa lei. Vamos ficar aqui nos primeiros artigos para podermos fazer uma análise de alguns pontos. Então, o que é a Lei Maria da Penha? Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 8º, do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Professor, tá, você leu aí, mas não entendi nada, um monte de coisa aí que eu nunca ouvi falar, e daí? Beleza. O que isso tem a ver com a gente? Bom, acho que a gente consegue, por esse primeiro parágrafo, por esse primeiro artigo, melhor dizendo, entender os propósitos da Lei Maria da Penha, né? Então, para que ela serve? Qual é o objetivo da lei? É prevenir violência doméstica contra a mulher. Então, ela serve para a violência que ocorre no âmbito doméstico, ou seja, não é para violência pública. Por exemplo, um homem assalta uma mulher no ônibus, isso não tem nada a ver com Lei Maria da Penha, ela serve para violência doméstica. Se é o contrário, né? Tem muita gente que brinca, não tem um João da Penha. Realmente, essa lei aqui é para violência contra a mulher e não serve para violência contra quem não é mulher. E tem uma parte aqui que é mais confusa, digamos assim, né? Porque está de acordo com os tratados internacionais ratificados pela República do Brasil, enfim. O que esse pedaço quer dizer? Que esta lei ela é um desdobramento, ela é uma consequência de tratados internacionais que o Brasil assinou. Então, o Brasil, ao longo dos anos anteriores à aprovação da Lei Maria da Penha, ele se comprometeu com o resto do mundo em combater a violência contra as mulheres.
porque existiam índices, existiam dados, né, pesquisas que mostravam que a violência contra a mulher no Brasil era excessiva, era muito elevada. Então, as leis anteriores, lei contra agressão física, lei contra assassinato, enfim, as leis anteriores à Lei Maria da Penha, quando se tratava de violência contra as mulheres, elas não estavam sendo efetivas para impedir que essas violências acontecessem. Então, foi colocada uma nova exigência, né? Foi colocada uma nova lei para tentar regular isso aí. Então, artigo 2º. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Beleza, professor, também, ó, isso aí para mim, entendi, foi nada. O que isso quer dizer? Bom, o objetivo desse 2º artigo é mostrar que qualquer mulher, independente das características acidentais, digamos assim, das características não essenciais, ou seja, se for mulher, já está valendo para a Lei Maria da Penha. Então, se ela é branca ou negra, se ela é católica, protestante, espírita ou ateia, se ela é heterossexual ou homossexual, se ela é criança, adolescente, adulta, idosa, enfim. Essas características pessoais, elas não interferem na aplicação da lei. Ou seja, a Lei Maria da Penha vale em qualquer situação que envolva violência contra uma mulher. Se uma mulher estiver sofrendo violência, então a Lei Maria da Penha serve para ela. Só mais um momentinho para eu achar o próximo artigo que eu vou comentar. Pronto. Inclusive, vou aumentar a letra aqui, acho que não tenho certeza se deu para ver, mas acho que agora está melhor. Então, o outro artigo que eu quero comentar com vocês é esse aqui, ó, do capítulo, já é no 2º capítulo, o artigo 7º, que são as formas de violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, ela considera o que como violência, né? A violência física. Um momento, de novo, peraí que sumiu aqui para mim. Desculpa, gente, espero que tenha sido a última interrupção. O que a lei considera como violência, né? Então, primeiro, a violência física, entendida como aquilo que ofende a integridade ou saúde corporal. Então, bater propriamente, né? O que a gente está mais acostumado a considerar como violência, né? Então, qualquer coisa que machuque o corpo ou a saúde da mulher é considerado violência física. Mas não é só a violência física que é considerada. Também é considerado violência e é punível pela Lei Maria da Penha a violência psicológica, que é qualquer dano emocional, qualquer coisa que prejudique a autoestima da mulher. Então, xingamentos, humilhações, com palavras mesmo, né? Ou pressioná-la demais, exigir que ela faça coisas que estão além da sua capacidade, né, da sua possibilidade, melhor dizendo, a capacidade pode dar uma ideia errada aqui, da sua possibilidade. Então, isso é violência psicológica, é considerado crime também. Então, um marido que ofende, que humilha constantemente a sua esposa, ele pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha, mesmo que nunca tenha batido nela, mesmo que nunca tenha encostado nela de forma agressiva, né? Apenas com palavras pode ser caracterizado também. Violência sexual também é considerada uma violação à Lei Maria da Penha, né? Então, obrigar a mulher a qualquer coisa relacionada ao ato conjugal contra a vontade dela é considerado crime também. Então, tem muitos homens que não perceberam, não entenderam isso como
como crime ou como algo errado, né? Acha que é como se fosse um direito por lei de ter ato conjugal com a sua esposa, né? Mas quando isso é contra a vontade dela, é crime. É crime segundo a Lei Maria da Penha, tipificado aqui no artigo no parágrafo 3º do artigo 7º da Lei Maria da Penha. Também é violência contra a mulher, a violência patrimonial. O que é violência patrimonial? É quebrar, estragar ou esconder qualquer objeto, qualquer coisa da mulher, inclusive documento. Isso eu já escutei alguns relatos, né? Teve uma época que eu fazia oficinas, quando eu ainda estava na UNB, quando eu ainda estava na graduação. E a gente fazia algumas oficinas sobre direito da mulher e às vezes vinham relatos, né? De homens, de maridos que escondiam um documento da sua parceira para impedir que ela saísse de casa, porque tinham medo dela ir embora, enfim, coisas do tipo. Então, estragar qualquer coisa, quebrar móveis dentro de casa, isso é considerado violência patrimonial e é crime também, segundo a Lei Maria da Penha. E, por último, violência moral, entendida como qualquer forma, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. O que seria a violência moral? Mentir sobre a mulher, inventar histórias sobre ela, seja para os filhos, seja para os parentes, para as amigas dela. Então, é muito comum, por exemplo, o marido ficar acusando a mulher de tê-lo traído. Isso independente não, mas nos casos em que isso é mentira, né? Nos casos em que isso não é verdade, o marido fica constantemente insistindo naquilo, é considerado violência moral, também é crime, certo? A Lei Maria da Penha tem muitos outros pontos, é uma lei extensa, recomendo a leitura daqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais no tema, podem fazê-lo em uma aula só, não dá para eu abarcar muitos outros pontos da Lei Maria da Penha, porque tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês hoje também, que é a forma como esse assunto está sendo cobrado nas provas. Então, embora seja um tema interessante de ser discutido, né, principalmente por ser uma aula virtual, uma aula online, eu não quis entrar muito em polêmicas, mas polêmicas em torno desse assunto são inúmeras. Daria muitas aulas falando sobre isso. Mas quis conduzir a aula, né, a partir do que está sendo cobrado. Então, eu li para vocês os pontos principais do que se está sendo cobrado em questões de prova. E aí, agora eu vou mostrar algumas dessas questões para a gente analisar aqui. Então, vamos logo para a principal questão que apareceu nos últimos anos, que foi no Enem de 2018. Então, é muito recente, né? Menos de 2 anos atrás apareceu essa questão aqui. E aí o texto dela é o seguinte: a elaboração da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, partiu em grande medida de uma perspectiva crítica aos resultados obtidos pela criação dos juizados especiais criminais, direcionada à banalização do conflito de gênero, observada na prática corriqueira da aplicação de medidas alternativas correspondentes ao pagamento de cestas básicas pelos acusados. Então, já estava começando a ser punível, né, os crimes contra as mulheres, mas era algo muito aquém da gravidade da questão, né? Então, homens que matavam as próprias esposas, namoradas, enfim, eles acabavam tendo uma pena muito branda, alguns com pagamento de cesta básica, né? Então, atormenta a mulher, bate nela, depois a mulher vai, mesmo sem assassinato, tá? A mulher vai na justiça, desenrola o processo, demora, e aí mesmo assim o homem é condenado e se safa, né, pagando algumas cestas básicas. Então, existia um clamor de aumentar a punição para esses crimes relacionados à violência doméstica contra as mulheres. E aí, o que a questão pede, né? No contexto descrito, a lei citada pode alterar a situação da mulher ao proporcionar sua... E aí vem as opções. Então, qual é a lei que está sendo citada? A Lei 11.340, Lei Maria da Penha. A questão é sobre ela.
Não é sobre a criação dos juizados especiais criminais, está só citando ele aqui. Então, a questão é sobre a Lei Maria da Penha. O que a Lei Maria da Penha faz? Ela altera a situação da mulher em que ponto? Na atuação como provedora do lar, ela está regulando isso? Ela está regulando o salário das mulheres que sustentam suas casas? É sobre isso que a Lei Maria da Penha trata? Não é bem sobre isso. Ela está falando sobre inserção no mercado de trabalho? Também não é. Então, apesar de terem muitos outros pontos lá na lei que eu não li para vocês, eu li aqueles que responderiam essas questões, né? Não é sobre inserção no mercado de trabalho que a Lei Maria da Penha trata. Tampouco é sobre presença em instituições policiais, embora este assunto possa surgir momentaneamente na Lei Maria da Penha, né, porque tem as delegacias especializadas, né, as delegacias da mulher, que são próprias para acolher essas denúncias de violência doméstica, mas o centro, o essencial da lei não é presença das mulheres em instituições policiais, né? Não é sobre isso. A lei está tratando sobre proteção contra ações de violência. Depois da aula, né, depois de falar, eu dei a resposta a essa questão várias vezes, né? Fica mais fácil. Mas se você tivesse pegado essa questão antes disso, talvez não fosse tão simples assim de distinguir qual é a essência aqui da Lei Maria da Penha. E tem até uma letra E aqui que eu deixei para depois. Embora a certa seja a D, letra E, participação enquanto gestora pública. Também não é sobre isso, né? E existe lei, agora tem surgido outras leis que tratam um pouco mais disso, né? Por exemplo, agora é obrigatório uma porcentagem de candidaturas mulheres em cada partido, né? Cada partido que vai concorrer às eleições para deputados, e agora esse ano tem eleição para vereador, né, embora em Brasília não tenha, eleições para vereadores e para deputados, as chapas têm que ter porcentagem mínima de mulheres. Então, tem surgido leis sobre participação na gestão pública, mas não é, a Lei Maria da Penha, essencialmente, não é sobre isso. Então, essa é a primeira questão, tenho outras aqui, mas essa foi a mais importante que surgiu nos últimos tempos, né? Deixa eu preparar a próxima aqui, um momento. Então, vamos lá. Uma outra questão de Enem, só que essa é bem mais antiga, né? 2014, está levemente desatualizada, mas ela serve ainda também como análise. Então, é uma questão que começa com uma letra de música. Eu não conheço essa música, né? Mas se vocês quiserem procurar depois, facilmente vocês vão achar. Vai ter a referência já já. Então, eu não vou cantar, vou só ler a música. Você não vai ter sossego na vida, seu moço. Se me der um tapa da Dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca de dar cesta básica, amor. Vacilou, tá na tranca. Respeito, afinal, é bom e eu gosto. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais embaixo, a nossa paixão já foi tarde. Se quer um conselho, não venha, com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. É uma música da Alcione, né, chamada De Tudo Que Eu Gosto. E perceba o ano aqui da música, ó, logo depois da criação da lei, né, da promulgação da lei. Então, um ano depois, a Alcione já estava lançando música sobre a Lei Maria da Penha. Então, o que a questão quer? A letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e exclusão social, associado principalmente a... E aí tem mudanças decorrentes da entrada da mulher no mercado de trabalho, semelhante a outra questão do Enem, né? Essa aqui é mais desatualizada, mas a estrutura é semelhante. Formas de ameaça doméstica que restringem a violência física, e aí aqui tem uma pegadinha. Porque essa alternativa aqui, o erro dela é restringir a violência física.